Bom, esse vídeo aqui é para a disciplina de prática de ensino 3 do professor Sandro, onde ele pediu para a gente abordar um problema matemático e apresentar-se resoluções não tradicionais. Ou seja, eu vou abordar uma resolução padrão e uma resolução alternativa. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1 sobre 2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Bom, quando a gente fala de probabilidade, a gente pode afirmar que a soma de probabilidades de eventos complementares, essa soma vai ser igual a 1. Por exemplo, se eu tenho uma probabilidade de perceber as placas, certo? Vou abreviar aqui. E eu também tenho a probabilidade de não perceber as placas. Essa soma vai ser igual a 1, certo? E como a questão fala na primeira parte do enunciado, né? Ela fala que a probabilidade de um motorista perceber uma placa é de 1/2. Então, se a probabilidade de perceber a placa é de 1/2, então a de não perceber também vai ser 1/2, certo? Então, com essa linha de raciocínio, isso também vai funcionar para a probabilidade de perceber várias placas, certo? Então aqui eu vou copiar de novo isso. Perceber, mas não perceber. Isso aqui vai ser igual a 1. E como aqui na segunda parte do enunciado da questão ele fala que um motorista percebe pelo menos uma das placas instaladas, a probabilidade tem que ser 99 sobre 100. Ou seja, para ele perceber, a probabilidade dele perceber vai ser 99 sobre 100. O que isso quer dizer? Que a gente já vai obter o valor da probabilidade de não perceber as placas. Que se a gente subtrair 99 sobre 100 de ambos os lados, a gente vai obter o seguinte valor. Para a probabilidade de não perceber, né? O valor que a gente vai obter vai ser 1 sobre 100 avos, certo? Então, com esse valor, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu minimizar isso aqui. Ó, com esse valor, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma placa, né? Aqui, tem outra, tem outra. O motorista, quando ele está passando pela placa, como ele falou na primeira parte do enunciado, né? Ele tem 1/2 de chance de perceber a placa, de não perceber, né? No caso. Ele também tem 1/2 de chance de não perceber a placa. E também tem 1/2 de chance de não perceber a placa. Ou seja, isso vai se repetir N vezes, porque eu não sei o número das minhas placas. Eu ainda não sei esse número. Ou seja, 1 sobre 2 vai multiplicar por 1 sobre 2, por 1 sobre 2, isso N vezes. Ou seja, a gente pode deixar nessa forma aqui. 1 sobre 2 elevado a N. Então, com isso, a gente já achou um valor aqui para não perceber as placas, que é 1 sobre 100. Então, a gente pode igualar com essa fórmula. Então,
a gente tem que achar um valor para n em que 1 sobre 2 elevado a n seja igual a 1 sobre 100. Então, fazendo isso, o que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui um pouco. 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4, né? Então, não é igual a 1 sobre 100. Então, vamos ver com valores mais altos para n. 1 sobre 6. Ou 1 sobre 2 elevado a 6. O que é isso? Isso aqui vai ser 1 sobre 2, ou 1 sobre 64, certo? Não chega perto. Então, vamos testar para 7. Testar para 7. 1 sobre 2 elevado a 7. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 128. Isso passa de 100. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que n, o nosso valor de n está entre 6 e 7. Ou seja, 6 é maior que n, que é menor que 7. E como que no enunciado da questão ele explica aqui, né? Ele fala que a quantidade mínima de novas placas de propaganda, a quantidade mínima vai ser o 6, que é a letra D da questão. Bom, como foi colocado, eu vou agora mostrar uma resolução alternativa da resolução que eu passei antes. Então, seguinte, vamos imaginar que isso aqui é uma placa, essa primeira aqui, e cada placa, quando o motorista passa por ela, ele vai ter 50% de chance de perceber a placa, né? E outros 50% de chance de não perceber a placa, certo? Então, se o motorista passar pela placa e perceber, ok. Agora, se ele não perceber, aí ele vai ter que passar pela segunda placa, onde ele vai ter também 50% de chance, né, de perceber e 50% de chance de não perceber. Só que a gente tem que observar o seguinte: a segunda placa aqui, em relação à primeira, ela é praticamente o dobro do tamanho, né? A primeira placa é o dobro do tamanho da segunda. Então esse valor aqui vai ser 50% desse 50% aqui. Ou seja, vai ser 25% de chance para ele perceber o carro, ou para perceber a placa, né? Ou 25% de chance dele não perceber a placa. Certo? Então com isso a gente vai passar para a terceira placa, né? No caso, se ele não perceber a placa na segunda placa, ele vai ter que passar pela terceira, onde também ele vai ter duas chances: ou ele vai perceber, ou ele vai não perceber a placa. Com isso, como que ele fala na segunda etapa da questão aqui, tem que ter, a probabilidade tem que ser superior a 99%. Ou seja, a gente vai somando todas as probabilidades que ele percebeu o carro. Ou seja, aqui ó, vai ser 50% mais 25%, né? E a terceira placa, como que aqui vai ser 50% desses 25%, então vai ser 12,5%. E a gente vai somando essas porcentagens até dar um valor superior a 99%. Ok? Então, vamos somar agora. Que vai ser ó, mais 6,25% mais 3,125%, certo?
Então, somando esses valores aqui, o que vai dar? Ó? Somando esses valores vai dar 96,875%, certo? Esse valor aqui é inferior a 99% ainda. Então, se a gente somar mais duas placas, mais dois valores de porcentagens, talvez ultrapasse, né? Então, se a gente somar aqui, estão apagando aqui, né? Se a gente somar mais 1,5625% e depois somar mais um valor aqui, se eu dividir isso aqui por 2, né, vai dar um valor maior que 0,75, certo? Por cento. Ou seja, com isso, a gente somando esses valores vai dar maior, vai ser maior ou igual a 99%. Ou seja, quantas placas o carro teve que passar para que a probabilidade fosse superior a 99%. Olha, ele passou por uma placa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ou seja, como que ele aqui ele fala na questão, né? A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é, como a primeira placa já estava lá, né? Não a placa nova, então restam 6 placas novas. Ou seja, a resposta é 6. Aqui é a questão D.